Boa noite Brasil, mais uma vez chegando com uma super live, sejam todos bem-vindos. Hoje, com o tema Tecnologia de Produção de Soja, vamos estar recebendo aqui o engenheiro agrônomo Geraldo Gontijo no Agro, tá ok? Que é mestre em fitotecnia. Boa noite Aparecido Pereira, acabou de entrar aí, o Wellington Polônio, falando lá do Paraná. Seja bem-vindo, Wellington. Como é que tá o Paraná aí? Como é que tá o plantio? Tá? Só vou dar um norte aqui em relação ao plantio aqui na nossa região. Rio Verde, Montevidéu, são regiões próximas aqui de Jataí, né? Cerca de 100, 120 quilômetros, tá ok? Lá choveu primeiro, as chuvas lá foram melhores, tá? Então o plantio lá está mais acelerado. Aí o Wellington vem falando aí que bastante chuva, que está devagar. Mas tá bom, tá chovendo, né? É o que importa. Né? Então aqui na região Montevidéu e Rio Verde, tá? Gabriel Pinheiro, seja bem-vindo, boa noite. O plantio está mais acelerado, né? Marcel Cai, falando aí de Cuiabá, seja bem-vindo, Marcel. Tá ok? Então, já está aí ainda um ou outro produtor, certo? Mas acho que a partir da próxima chuva, agora que virou o mês, né? Muitos produtores vão iniciar aí o plantio, né? Tá numa época boa ainda, tá? Estamos dentro da janela. O importante é que tenha chovido razoavelmente bem, tá bom? Então vamos estar conversando hoje então com o Geraldo Gontijo, da Nuagro, tá ok? Reidner Freitas, seja bem-vindo, Reidner. Vamos lá. Já pediu para participar. Está recebendo então Geraldo Gontijo, que é mestre em fitotecnia. Tá ok? Fala, E aí, Nestor, tudo bem? Geraldo, tudo bem? Bom, melhor Tudo agora, né? ótimo. Ah, Melhor agora. bom demais, né? Isso. Vamos estar conversando então hoje. O bate-papo é tecnologia de produção de soja, tá? Vamos estar falando então com o engenheiro agrônomo aí, Geraldo Gontijo, que é mestre em fitotecnia e faz parte aí da Nuagro, tá ok? Para quem não me conhece ainda, tem muitos seguidores aí, com certeza também do Geraldo, né, nos acompanhando, tá? Meu nome é Nestor, sou engenheiro agrônomo aqui da cooperativa Comigo, fico sediado aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, uma importante região produtora de grãos, né? Jataí hoje planta em torno de 300 mil hectares de soja, por volta de 200 mil hectares aí de milho safrinha, tá ok? No momento, né, como eu havia comentado aí, o plantio aqui começa forte a partir de agora. Rio Verde e Montevidéu são regiões próximas, lá choveu um pouco mais, então o plantio lá já está mais adiantado do que aqui. Mas aqui ainda está dentro da janela, né? O nosso forte começa agora, tanto é que as produtividades melhores, né, são alcançadas daqui para frente, tá ok? Então seja bem-vindo, Geraldo, tá? Você pode estar comentando aí, dando seu boa noite, comentando o seu trabalho, né? E da onde você está falando também, até para a gente se localizar, tá bom? Seja bem-vindo então. Ô, Nestor, deixar aqui meu boa noite oficial para todo mundo aí que está nos vendo, né? A turma que já segue no Agro também, a satisfação de estar com os colegas aí que estão contigo, né? E eu quero dizer que é uma felicidade estar aqui com você, porque lá atrás, né, já há algum tempo, talvez mais de um ano e meio, quase dois, né? Eu comecei a te seguir, né? Ver esse movimento que você fazia no Instagram e tudo mais, acompanhei muita live sua. Então é uma felicidade estar aqui com você e te conhecer um pouquinho também, né? Estar junto aqui para a gente prosear, falar sobre soja, que a gente gosta demais desse tema, né? Já tem Bom bastante demais. tempo que a gente fica mergulhado nisso, não tanto quanto você, né? Tem bastante experiência aí, acompanhou toda essa evolução no Sudoeste. E são quantos anos já de Jataí, de Sudoeste comigo, Nestor? Então, fiz 19 anos sábado. Tá louco, vai ser bom, hein? Viu muita coisa. Ô, Nestor, para falar um pouquinho da gente, né?
Isso. Eu comecei a trabalhar com consultoria, a me envolver, né? Não vou dizer trabalhar, mas a envolver com consultoria em 2012, né? Quando eu ainda estava na faculdade. E desde 2015 a gente está na ativa com essa atividade, né? Eu falo Certo. daqui de Uberlândia, a nossa sede fica aqui em Uberlândia. Nós trabalhamos com consultoria em áreas de produção de soja, de milho, safrinha, verão, de sorgo, de feijão também, muito aqui na região do Triângulo Mineiro. A gente também tem algumas áreas aí em Goiás, né? A gente compartilha um trabalho aí mais recente com um produtor em Montevidéu, e a gente está começando também um tipo de trabalho lá no norte. Eu tive a felicidade de, apesar de estar na consultoria mais aqui em Minas, né, de conhecer mais Minas, mas eu tive a felicidade de conhecer várias regiões produtoras aí de soja no Brasil todo, né? A entender um pouco disso antes de estar envolvido com o projeto da Nuagro, né? Esse é um projeto de consultoria meu, mas de alguns amigos, né? De alguns colegas, né? A gente compartilha essa missão aí. Tem o Fernando, o João Paulo, o João Vitor agora que está com a gente também. Eu trabalhei muito com a parte de treinamento, né? Então eu tive a possibilidade a oportunidade de rodar muito aí o sul, o cerrado de uma maneira geral, a conhecer um pouquinho do norte, ter vários colegas espalhados no Brasil todo e às vezes visitar essa turma, né? Eu falo que Bom às vezes eu demais, faço velho. um turismo agronômico, sabe? Vamos conhecer uma área. Você vai lá no Mato Grosso, roda lá, vê um colega, vê a área, discute, ok? E tem essa oportunidade. Isso é bacana demais. Bom demais, então. Então você fala então do Triângulo Mineiro, de Uberlândia. Do Triângulo Mineiro, daqui de Uberlândia. Correto, tá. Vocês também têm, só para me entender, além da consultoria, né? Vocês também têm alguma área assim de experimento ou não? Ô, Nestor, hoje a gente não tem uma área oficial de experimento, vamos falar assim. A gente acaba testando alguma coisa em algum cliente, né? Certo, Mas certo, não de maneira processual, vamos falar assim. Ok? certo, certo. Tá A gente, certo. enquanto atividade de consultoria, enquanto no agro mesmo, nós estamos fazendo um ano, fizemos um ano agora em julho. Antes eu fazia parte de uma outra empresa aqui de Minas, né? E o Certo, ano passado a gente começou esse projeto, né? Eu mais esses colegas de quem eu disse aí que estão com a gente na empreitada. certo. Correto, tá. Você falou Uberlândia, eu lembrei do professor Césio, Uma né? grande figura do milho, né? Isso, com certeza. Ele vira e mexe, né? Está aqui na região de Jataí. Tenho participado de diversas palestras com ele, né? Dele, né? Aí quando você falou Uberlândia, já pensei no professor Césio e pensando no professor Césio, a gente pensa no milho. Na hora. É isso aí, tá bom. Então, como o nosso bate-papo hoje é tecnologia de produção de soja, né? Vamos estar, de repente, até batendo um papo, né? Fazendo umas comparações. Você também que acompanha alguma coisa já aqui na região, né? Mas vamos conhecer um pouco mais aí do Triângulo Mineiro, né? O Triângulo Mineiro hoje planta um pouco mais tarde ou planta igual aqui já? Já começou o plantio aí? Como é que é a janela de plantio aí para a soja? A nossa janela de sequeira ela é um pouco mais tardia do que a janela do Sudoeste, né? O pessoal já está plantando, igual você disse, né? Apesar que estive Sim, conversando com o pessoal, por exemplo, de Montevidéu, a turma começou, mas parou porque a chuva deu uma sumidinha. Mas para nós aqui é muito mais comum a gente soltar o plantio depois do dia 15 de outubro. Tem muito produtor que só vai plantar depois do dia 20, né? Nós tivemos uma situação um pouco diferente no ano passado. O ano passado foi um ano que a gente começou mais cedo, a gente começou lá pelo dia 10 a plantar. Esse ano também está se desenhando algo perto disso, da gente plantar depois do dia 10, mais ou menos. Mas é muito raro a gente começar no comecinho de outubro ou no final de setembro, a não ser nas áreas irrigadas, nas áreas de pivô. A gente tem bastante área irrigada aqui no Triângulo, né? Quando a gente fala triângulo, a gente acaba extrapolando um pouco, né? Porque o triângulo é o que envolve aqui perto de Uberlândia, Uberaba, Araguari e tudo mais. Mas a gente acaba extrapolando para outras áreas, né? A gente tem a região que a gente chama do Alto Paranaíba, que é a região de Patos de Minas, Patrocínio, né? A sei. gente está envolvido com trabalho ali também. E essas áreas a gente tem muita área irrigada aqui, né? São muitas áreas de pivô. E a gente acaba nos pivôs começando um pouquinho mais cedo, né? Então, o vazio nosso terminou praticamente dia 30, né? Agora, recente. Mas tem gente que arrisca, às vezes, no pivô ir lá pelo dia 25. Nos anos que a gente teve o vazio um pouco mais cedo, lá pro dia 15, lá pelo dia 15, 20 de setembro, nas áreas irrigadas, a gente já tinha começado o plantio também. Que nossa janela é mais ou menos essa pro lado de cá. Correto. Então, a maior área de atuação de vocês é no Triângulo? Hoje sim, hoje a maior área nossa aqui fica no Triângulo Mineiro. Inclusive, também tem área até no Pará também.
A gente tem um trabalho que a gente está começando a desenvolver lá no Pará, lá na região de Certo. Dom Eliseu, né? O Pará é bem grande, vamos falar assim, né? Mas se você for acompanhar lá hoje, talvez tem 3 polos de produção de grãos lá, né? Tem a região do sul do Pará, que é a região de Santana do Araguaia ali, né? Tem a região de Dom Eliseu, de Paragominas, que é mais ou menos o nordeste do Pará, e tem a região de Santarém, que também é outra região que planta, né? E o Pará, como eu disse, é muito grande, né? Cabe uns 2, 3 Goiás dentro do Pará. Certo, com certeza. Então, beleza, então, tá? Aí vocês, então, é, plantam, então, na segunda, praticamente depois do dia 15, né? No caso Praticamente da, assim, da o soja. normal é esse ano a gente deve começar antes do dia 10 por aí. Tá, você falou, né, tá. E em relação ao ano passado, as chuvas foram boas? Como é que foram as médias, as produtividades da soja? Olha, foi um cenário até outra coisa que é interessante a gente comentar, porque aqui nós temos Sei, umas áreas, mas na maioria dos casos a gente tem áreas de transição e áreas mais altas, né? Nós temos áreas aqui de Uberlândia está a 900 metros de altitude, mais ou menos. Então a gente tem muita certo, área de 900, 800, algumas áreas que até pegam 1.000 metros de altitude, e a gente tem algumas áreas de transição a 600, 500, até áreas, se a gente for pensar que são lá na beirada do Rio Grande ou do Rio Paranaíba, né? A gente tem áreas aí a 400, 300 metros, entendeu? Mas a maior parte hoje das áreas plantadas estão da faixa de transição para as áreas mais altas. E recentemente tem se aberto muita área aí nas partes mais baixas aí, do Triângulo Mineiro, ok? Então, eu até divaguei aqui agora. Onde é que nós começamos mesmo? não, 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 Esse assunto. em relação às áreas, né? Você falou que está mais na transição, né? Regiões de transição, né? Áreas baixas e áreas altas, né? Isso. Então, assim, a gente tem essa diferença de região aqui de áreas, né? Isso muda um pouquinho, né, também a dinâmica nossa, né? Sobre qual que é o comportamento das áreas, o tipo de material que a gente coloca, né, o tipo de manejo que a gente coloca. Essas áreas altas, as maiorias delas já são plantadas há bastante tempo, né? Áreas com mais de 15, 20 anos de plantio. E as áreas baixas, áreas que plantio bastante recente, né? Então, isso muda um pouco. E aí que é interessante, agora eu lembrei porque eu queria falar isso. Porque nas áreas altas nossas, a gente tem áreas aí com 40, 45, 60, às vezes mais de 60% de argila. Enquanto em muitas Certo, áreas de transição, a gente tem áreas de textura mais leve, né? A gente tem áreas de 18, 15, 12% de argila. Então, quando a gente certo, fala assim, Triângulo Mineiro, a gente tem bastante diferença, cara. A gente tem áreas altas muito argilosas, a gente tem área de transição, tem área de textura média, tem área arenosa. E aí muda completamente a dinâmica nossa de plantio de janela. E eu falei isso porque você perguntou da chuva. A gente teve, agora resgatei, a gente teve uma situação muito curiosa no passado, porque assim, alguns clientes, alguns produtores que plantam aqui há bastante tempo, relataram para a gente o seguinte, né? A gente tem essas áreas de transição que são piores de chuva. E quase sempre a gente tem veranico nelas. No ano certo, certo, retrasado, a certo. gente teve 30 dias de veranico, para você ter ideia, né? 30 dias em dois Uhum. veranicos de 15 dias. E o ano passado teve produtor que falou para mim, Geraldo, foi o primeiro ano na minha vida que eu Uhum. colhi soja sem ficar mais de 7 dias sem chuva. Então, Bom, assim, a gente teve áreas que praticamente passou sem veranico. As áreas que foram certo, plantadas de outubro até mais ou menos 10 de março foram as áreas que passaram sem veranico. E aí, quando você me perguntou de produtividade, quando a gente pega essas áreas de transição, que são as áreas piores, as áreas mais arenosas, foi o melhor ano de produtividade da nossa vida. Sim, de história nossa correto, de cultivo aqui. Várias dessas áreas fecharam com produtividade de acima de 70 sacos, áreas que costumavam produzir 65, 62, 60 sacos, ok? Isso numa condição mediana, né, de investimento. E aí aconteceu uma coisa meio curiosa, porque as áreas altas, onde às vezes choveu muito, e a gente teve área aí que entre final de dezembro e final de janeiro, a gente teve área que choveu mais de 400 ou 500 milímetros aí no espaço de 30 dias, sabe? Essas áreas, a certo, produtividade acabou ficando um pouco penalizada. Então, as áreas altas de textura mais argilosa, onde a gente teve muita chuva, produziram um pouco menos do que os anos de menos chuva, para você ter ideia. Então, sim, é um pouco certo, curioso, mas nós tivemos essas duas realidades aqui. Áreas que eram piores, que produziram muito bem, porque choveu muito, e áreas já boas, que produziram um pouquinho menos, porque choveu até demais. correto, correto. Aí, comparado com Jataí, né, por exemplo, as áreas mais fracas, as áreas novas, né, produziram super bem, né?
como você falou aí, foi bem parecido com aqui, área de primeiro ano, que o produtor colheu 75 sacos, né? Exatamente. Que quando muito era para escolher uns 55, 60 sacas, né? Passou de 70, né? E em compensação, as áreas boas colheram bem também. Então, ano passado foi, acho que o melhor ano em termos de produtividade aqui no Sudoeste. Pelo menos em Jataí, né? Teve recorde de produtividade, né? Foi o ano, acho que também eu conversei com a maioria dos produtores, né? Acho que nunca tinham alcançado produtividade assim que alcançaram na safra passada, né? É que é difícil, né? Porque para alcançar altas produtividades é uma série de fatores, né? Para chegar lá na frente, né? Colher bem, né? Então, É, enquanto até que não entra com a colheitadeira, né? Não dava muito até para ficar. Sabia que ia colher bem, né? Mas não tanto como a gente imaginou. Que assim, sendo assim, né? É até melhor, porque quando gera muita expectativa e você não colhe, né? Dá uma frustração. Mas quando a gente imagina colher 70, colhe 80, né? Aí fica bom, né? e isso é uma curiosidade, né? Uma coisa que a gente aprende como consultor, né? A gente lidar com tanto com a nossa expectativa quanto o cliente, né? Porque às vezes é muito ruim você levantar a expectativa nele Sim, e às vezes você tem um resultado bom, colheu 75, só que você pôs a expectativa que era 80, não é a mesma coisa, entendeu? é verdade. Então, assim, acaba às vezes ficando um pouco decepcionado. E a gente sempre quer mais, né? Então, essa é uma das grandes coisas que a gente aprende como consultor, é lidar com a expectativa nossa e do cliente, né? É verdade, é verdade. Até dando uma dica, né? Você também tem bastante ano também de campo, né? Eu também, né? Eu sempre gosto de ficar com o pé no chão, né? Se colheu a mais, é melhor, né? Porque senão gera expectativa e nem sempre, né? Acaba colhendo, né? O que a gente está imaginando, É tá bom? Tá, exatamente. tá. Aí, como você falou, né? Aí tem regiões altas, né? E com texturas mais, maiores também de argila, né? E áreas mais baixas, né? Com textura mais leve. Aqui já está aí as áreas, por exemplo, de textura argilosa, praticamente restam poucas áreas para serem abertas, né? Praticamente já está consolidada as áreas de argilosas, né? Então a tendência forte aqui na nossa região, né? Tem uma região aqui conhecida como região do São José do Botecão, né? São áreas aí abaixo de 15%, na faixa de 15, né? De 15 a 20, 15 para baixo. São áreas de pecuária, né? Que estão migrando assim fortemente para a lavoura. Então, até tem uma estrada que está sendo asfaltada, né? Que vai melhorar bastante, né? Essas áreas aí, que vai aumentar ainda mais ainda, né? As áreas de lavoura. Aí são tanto pecuarista migrando para a lavoura, né? E ficando também com parte de pecuária, tá? E são também produtores também que não tem mais área para crescer, né? Que estão migrando para essas áreas. Aí tanto produtores aqui da região, né? Como também de fora, tá? Aí também em relação à abertura de área, também está tendo o Oh, Geraldo? muito, muito assim, e ao contrário de um pouco do que é o sudoeste goiano, assim, para nós aqui as áreas não são completamente consolidadas. Mesmo nas regiões que têm uma aptidão onde tem uma aptidão melhor, vamos colocar assim, as áreas que Sim. são argilosas, altas, você ainda tem uma margem de área para abrir ainda. Talvez coisa aí de 15, 10% de área para abrir dentro das áreas de aptidão boa. Agora, quando a gente olha as áreas Aí de você fala, transição, em termos de hectares, você daria a quantos hectares, mais ou menos, esse 10, 15% que você falou? Nestor, eu tenho muito medo de eu chutar errado esse Não, negócio mas aqui, chuta. sabe? Eu não, eu não consigo te falar tão bem, cara, mas deve ter coisa aí de uns 30, 40, até uns 50 mil hectares, talvez, para abrir ainda, sabe? Se eu Certo, pegar uma certo, região mais ampla, né? Vamos falar assim, não estou certo. falando só de Correto, Uberlândia. entendi. A gente Sim, está sim, sim. Dessa região praticamente que vocês atuam, né? Agora, sim, se você for olhar as áreas de transição, e aí que eu estou falando de transição são as áreas que estão entre 500 e 600 metros. Existe muita área para ser aberta. E se você Certo, pegar as áreas abaixo de 500 metros, né, que são as áreas que estão mais próximas aos rios, né? E vamos lembrar que o Triângulo Mineiro ele é cercado de um lado pelo Rio Grande, né, com divisa com São Paulo, e para o outro lado pelo Rio Paranaíba, com divisa com Goiás, né? Então, assim, próximos, até que perto dos rios, as áreas já estão todas abertas, que são solos melhores. Só que tem uns certo. solos que estão um pouco mais afastados dos rios, que aí tem muitas áreas para ser abertas ainda. Geralmente são regiões piores de chuva, então chove bem menos, vamos falar assim, Chove menos. regiões Sim, sim. um pouco mais quente.
e solo certo. de textura mais leve. E aí deve ter, sei lá, uns 100 mil hectares ou mais para abrir aqui, uns 150 se pegar o triângulo inteiro. É claro que assim, estou palpitando, sabe? Eu não tenho nenhum dado Certo. que valida isso, não. É mais uma Não, correto. impressão. Então, igual essa região nossa aqui, falam em torno de 100 mil hectares, né? Mas que já foi aberto em torno de uns 20 mil hectares. E a tendência é forte de aumentar cada vez mais. Esse ano ainda o pessoal ainda colocou um pouco mais o pé, né? Devido aos altos custos aí, né? De insumos, certo? Mas o pessoal tá entrando firme, né? Aqui eu vejo muito isso, mas uma coisa que eu acho interessante é quando você olha a lógica, por exemplo, dos produtores que estão há mais tempo nessas áreas de transição, produtores que estão há 10, 15 anos. Por que eu falo Certo, isso? Porque para nós existem algumas áreas aqui que têm uma certa má fama, né? Teve muito ciclo, né, de vários produtores que às vezes vieram do estado de São Paulo para aqui e certo. se deram mal a coisa de 10, 15 anos atrás nessas áreas, né? Vamos lembrar que a gente tinha um Certo. pacote tecnológico muito pior, né? Sim. Então, assim, muita gente, vamos dizer, da maneira como a gente fala mesmo, quebrou, né? Nessas Uhum. áreas. E hoje, assim, a gente tem um pacote tecnológico melhor, mas a gente tem que tomar um pouco cuidado. Às vezes eu converso isso com os produtores mais antigos, né? Que eles falam, olha, às vezes a turma está olhando só para os anos bons aqui, mas tem que tomar cuidado com os anos ruins. Né? A gente tem que conseguir pagar as contas nos anos ruins aqui, os anos que você vai fechar a produtividade média abaixo de 60 sacos. E uma coisa que eu fico muito receoso, e eu sempre converso isso com todo mundo, é como os valores de arrendamento estão altos, né? Então você olha, por exemplo, hoje essas áreas, o pessoal abrindo, pagando 10 sacos nas áreas arenosas já, né? Isso é um negócio que assusta a gente, né? Aí as áreas de 20 sacos nas áreas argilosas, aí é uma loucura, né? Mas nas áreas de transição, isso já chama atenção e é um perigo, né? Porque a gente tem duas safras boas, né? Mas quando a gente vê, olha as safras ruins, isso causa instabilidade muito grande. E outra coisa é o seguinte, boa parte dessas áreas não faz safrinha. Então, a conversa é outra. Certo. Não, é bem parecido com aqui também, né? Você que também conhece um pouco da região, né? Praticamente é a mesma, a mesma sequência, né? Praticamente seria só uma safra, né? Talvez um outro produtor tenha plantado aí alguma coisa de sorgo, milheto, né? Mas a maioria é tudo mais braquiária mesmo, né? E eu tô vendo bastante também uma opção boa, né? Até para o solo também, os mix De de plantas, cobertura, né? né? De cobertura. Como é que tá os mix de coberturas aí na região? Olha só, é um negócio que a gente tem algumas empresas regionais aqui, talvez umas duas ou três, ok? Inclusive, Certo. empresas que começaram isso há bastante tempo, né? Existe uma fazenda que ela é relativamente famosa, vamos falar assim, aqui no Triângulo, né? Mais pro lado de Uberaba, que é a fazenda antiga Machotal, que é uma fazenda que lá atrás acho que criou bastante coisa de tecnologia, né? Vamos falar assim, de produção. Ah, bem E lembrado. Eu lembro. você Aí chegou a hoje. conhecer. Não, cheguei. É só por nome, né? Eu não cheguei a conhecer É uma fazenda bastante famosa, né? Sim, Isso, com isso foi, sei certeza. lá, coisa de 20 anos atrás já eram bem Sim, protagonistas nisso. E, e assim, começaram um pouco desse trabalho, a gente tem essas empresas, né? Tem duas coisas, né, quando a gente olha isso aqui. Primeiro, existe um tipo de solo, um tipo de público, um tipo de produtor que compra bastante isso, ok? Quando eu digo compra, assim, ele vê a necessidade disso, que são os produtores com áreas irrigadas. Então, a gente tem bastante área irrigada aqui. Dentro do triângulo, ok? A gente a gente tem bastante área de HF, né? Nós temos um crescimento muito grande de produção de batata aqui no Triângulo Mineiro, né? Então, sim, nós temos áreas altas, a 900, 800 metros. Nós temos um apelo muito grande para a produção de HF, batata, alho, um pouco de cebola, bastante cenoura em alguns lugares. E essas áreas geralmente são alguns pivôs que são velhos, a gente tem pivô de 10, 12, 15 anos, e são áreas bastante problemáticas do ponto de vista de sanidade de solo, né? com É certeza. muito é interessante a gente ver isso porque a gente vê áreas de pivô com fertilidade extremamente elevada produzindo menos do que as áreas de sequeiro às vezes, ok? Então, quando a gente olha isso, né, a gente vê que essas áreas têm uma atração interessante para esses mix de cobertura, ok? Então a gente vê bastante produtor comprando isso, comprando uma ideia, né, quando eu digo. E quando a gente olha as áreas, por exemplo, mais de transição, existe um problema. O problema, às vezes, é de um insucesso na instalação desse tipo de planta, vamos falar assim, né? Porque
nem sempre a gente consegue pegar o time certo, né, do plantio do mix. E dependendo do mix que às vezes o pessoal coloca, às vezes a gente não tem tanto sucesso assim. Então, às vezes, por uma questão de custo, né, fazendo um paralelo entre risco, né, e oportunidade, às vezes o produtor continua só no milheto ou vai só na braquiária, né? Mas é uma coisa interessante, tem avançado bastante aqui para a gente também. Não, correto, tá? Falando então, voltando à soja, né? Os materiais aí plantado predomina mais o quê? De ciclo médio? A maioria dos materiais, sim, né? Uma coisa que é interessante, porque assim, o triângulo ele nem está no centro-oeste, nem está no sul. Então, Certo. nós não temos muitos materiais, por exemplo, precoces que foram bem desenvolvidos para cá. Quando a gente fala assim, tem um material de 105 dias, de 110 dias, né? Esses materiais são um pouco novidade para a gente ainda, né? A gente não tem tanto material consolidado assim. A gente tem muito material de 115, 120, 125 dias. Ok? Então, assim, para quem faz safrinha aqui, a gente tem um pouco dessa dificuldade de não ter um material de 100 dias, né? Agora, mais recentemente, que a gente começa a ter alguns materiais, só que são materiais que ainda não tem muito um pacote validado, né? De população, de manejo. Então, é algo bem mais recente, né? Mas, assim, o que a gente mais tem são esses materiais de 115, 120, né? Se eu pegar de uma maneira mais clássica, né? Assim, já está saindo um pouco, né, do portfólio, mas foco, né? Foi um material bastante Uhum. plantado aqui sempre, né? 62, 6210. E quando você pega para as áreas mais de transição, os materiais que vão para mais ciclo de 120, 130 dias, igual bônus, né? São materiais bastante plantados aqui. Antiga 3730, né? É Tinha bem, é bastante aqui bem, também na região. é bem parecido com aqui também, né? Porque um dos principais materiais plantados é foco, né? E depois da foco tem os materiais bem parecidos com ela, né? Materiais como, não sei se aí plantar poré, Não, assim, talvez tenha uma coisinha ou outra, né? Mas não é um material certo? tão consagrado, não. A foco, Tá. por exemplo, aí para vocês, ela fecha com quantos dias de ciclo? Essa faixa de em torno de 115 dias, Aqui ela vai fechar de 115 para 120, entendeu? certo? E Então, nas áreas mais novas e menos fértil, né? Normalmente o pessoal, o padrão é bônus. é um material que Padrão é entrega bônus. bem nesse tipo de cenário, né? Exatamente. Aí existem outros materiais também, né, que acaba tendo também uma participação no mercado, né? Mas aqui com destaque são elas, né? Baseado mais na foco e na bônus, tá? A adubação que vocês normalmente têm feito, o Geraldo. Ô, Nestor, aí é uma coisa interessante, né? A gente abre um leque, né? Porque, por um lado, né? A gente dentro da consultoria, né? Várias vezes o produtor, ele contrata uma consultoria, né? Pensando em alta produtividade. E se a gente vai para um patamar de alta produtividade, a gente preconiza um pacote de De construção de investimento. fertilidade do solo, de investimento de adubação. Por outro lado, acho que tem um exercício bastante interessante aí para a gente verificar, que é essa questão da gente conseguir fazer o pacote conforme a capacidade de investimento do próprio produtor. Porque muitas das vezes você enxerga o produtor do seguinte sentido: olha, eu vou fazer esse cara produzir 5 sacos a mais, 10 sacos a mais. Mas às vezes esse cara está no estágio um pouco mais atrás, né? Você vai ajustar algumas coisas, tá, que são um pouco mais básicas e às vezes o cara não está com tanto caixa, então isso é um problema. Mas quando a gente pega, olha, vamos pegar o pessoal que quer investir bastante, né? Que quer colher bastante soja, né? Que quer tirar aí seus 80, 85 sacos de soja ou mais. A gente sempre preconiza muito trabalhar primeiro com a parte de correção e a gente conseguir elevar os nossos patamares de cálcio e de magnésio para uma faixa interessante, né? Trabalhar com cálcio de 4 centimol de carga por decímetro cúbico e magnésio aí na faixa de 1,5. Quando a gente pega as áreas, né, de CTC mais baixa, a gente mirando aí uns 70% de cálcio na saturação e magnésio na casa dos seus 20%, ok? E aí é interessante, porque algumas áreas, mesmo sendo áreas arenosas, né, com CTC mais baixa, área com... A gente fala arenosa com 15%, né, de Sim, sim. argila, né? O pessoal da Bahia é capaz que ri da gente na hora que a gente fala isso, né? Por outro lado, eu tenho um amigo do Pará que na hora que eu falo que tem uma área de 20% de argila, eu falo que essa área é arenosa. Então, mesmo essas áreas, né, de 15% de argila, né, a gente tem aberto essas áreas aí com 10, 11 toneladas de calcário por hectare para tentar corrigir isso, né? Agora, se eu vou para as áreas argilosas, essas áreas realmente pedem essas doses ou até um pouco mais, né? Então, assim, a gente tenta ir para essa linha. Quando eu penso em potássio, né, se eu fosse trabalhar com a caixa cheia,
a gente mirava lá os seus 120 ppm de potássio no solo, né? Quando eu tenho um solo de CTC mais alta, no solo argiloso, e no solo, né, mais arenoso, a gente trabalhar aí com seus 4% de potássio, e a partir disso aí a gente coloca a exportação, né? Então, assim, dependendo do patamar de produtividade como o meu solo é, a gente vai trabalhar de 150 até 350 quilos de KCl por hectare, né? Vamos colocar assim. E quando a gente olha a parte de fósforo, né, a gente difícil, tirando as áreas de pivô, que a gente tem áreas de pivô com fósforo muito alto, 70 ppm de fósforo resina, né? Então, assim, são fósforo muito, muito alto. A gente tem a maioria das horas com solo entre 10, 20, né, ppm de fósforo resina, que a gente acaba trabalhando com seus 120 pontos por hectare. Mas é interessante, quando a gente pega essas áreas de pivô, um dos principais acertos que a gente consegue fazer de manejo, às vezes, é reduzir ou até retirar a adubação fosfatada. Então, assim, a gente tem área aí com, fazem 2, 3 anos que a gente planta soja sem adubação fosfatada e área com média de 80, 85 sacos de soja. Isso acontece, às vezes, aqui pra gente, sabe? É claro que são condições distintas, né? Um eu tô falando irrigado com histórico de HF e outro eu tô falando uma área de sequeiro, de transição aí, né? Com certeza. Lembrando sempre, né, como você falou, né, é solo que já tem, né, já tem histórico, né, já tem caixa, né, para estar fazendo esse tipo de recomendação, né. Por isso que às vezes o pessoal chega com algum produto milagroso, né, coloca lá e colhe. Colhe E às vezes porque nem tem. precisava de nada, né? Exatamente, colhe porque tem, né? Colhe porque tem, tá? É bem parecido também com a nossa região, né? Essas áreas arenosas a gente também está entrando com dosagem pesada aí de calcário, né? E tem dado resultado, né? Essa é uma coisa interessante, eu vou aproveitar para fazer um parênteses, né? Sim, a gente veio da faculdade, às vezes, com certo estigma, né? Com Certo. relação a essa parte de correção, principalmente com bastante medo de calcário, né? Eu me lembro que, assim, a gente começou a falar dessas calagens pesadas, né? Foi em 2012, né? Eu estava na faculdade ainda, né? A consultoria que eu acompanhava, a gente começou a fazer esses trabalhos. E uma coisa que a gente segue, né, na recomendação nossa de calagem é o seguinte: o que define a dose de calcário não é a CTC, né? O que define a dose de calcário é o quanto que você quer aumentar de cálcio no teu solo, né? Então eu sempre brinco, olha, se eu tenho um solo argiloso que o cálcio ideal é 4 e esse solo está com um cálcio atual de 2,5, você tem que aumentar 1,5 de cálcio. Se Uhum. você tem um solo onde a CTC é mais baixa e o cálcio ideal é 2,5, ele já não é mais 4, como a CTC mais baixa, ele é menor, ele é 2,5. E esse solo tem só 1 de cálcio, você tem que aumentar o mesmo 1,5. Então você vai gastar a mesma quantidade de calcário no solo arenoso e no Uhum. argiloso, entendeu? Porque o que manda é a quantidade de cálcio que você tem que aumentar no solo. Então, Isso. sim, é claro que existe uma diferença, né, na reação e tudo mais, mas por alto é isso, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu já há um tempo e que ajuda muita gente no posicionamento das correções dessas áreas, né? Com certeza. É o método de elevação de cálcio e magnésio, né? Exatamente. Porque igual a nossa cooperativa, né, já não utilizamos mais o método de saturação de base, né? Então já unificou, né, na recomendação, né, independente da unidade, né, a gente trabalhar tudo com elevação de cálcio e magnésio, bem parecido também com os teores que vocês têm adotado aí, né? Tem uma coisa que não faz tanto tempo a gente estava na faculdade, né? Aí eu Certo. lembro, cara, e até não foi muito na faculdade mais, mas de ver alguns boletins até tempo atrás. Você via muito boletim falando que, olha, no solo arenoso você tem que tomar cuidado e às vezes trabalhar com a CTC até mais baixa, com a saturação mais baixa, né? Então é até uma lógica invertida, né? Pô, quanto menor a CTC, você está me pedindo para trabalhar com a saturação de base mais baixa, né? Deveria ser o contrário, né? Quanto menor a caixa, mais cheia você tem que deixar ela, né? É verdade, é verdade. Praticamente, na prática a gente está vendo que mudou bastante, né? Mudou É. bastante, tá? E tem dado bons resultados, né? Você falou aí em termos de, tá, lembrando do fósforo, em áreas já com fósforo tudo adequado, vocês aplicam fósforo a lanço ou ainda na linha? Olha, boa parte aqui existe uma certa diferença, né? Eu acho que quando eu vejo o sudoeste goiano, por mais que a gente tenha vários produtores bastante tecnificados aqui no Triângulo Mineiro também, eu acho que aqui talvez seja um pouco menos do que aí diz respeito a essa adoção de fósforo a lanço, sabe? Então, é mais comum você ver fósforo na linha do que fósforo a lanço aqui. A gente tem alguns casos de alguns clientes, né? Onde no sistema de produção a gente tem, às vezes, pecuária leiteira, né? E a gente acaba tendo
bastante produção de composto, né, de esterco, né? A gente tem a região, por exemplo, do município de Patos de Minas, que Certo. oficialmente não é Triângulo, né? É o Paranaíba que a gente fala. Mas, assim, é uma das maiores bacias leiteiras do Brasil. Então, é uma região que tem muita disponibilidade de esterco de gado, né? E a gente vê muito produtor lá hoje fazendo a parte de compostagem, né? E nesse caso, a maior parte dessa adubação fosfatada, ela vai realmente em superfície, né? Não porque o cara está aplicando, né? Um super simples ou um MAP em superfície, mas porque o cara está colocando fósforo na forma de composto ou mesmo de esterco, né? E aí, quando a gente pega vários desses estercos, a gente pega alguns produtos com 2% de fósforo, né? Aí você pensa o seguinte, olha, se eu coloco 5 toneladas, eu estou colocando 100 pontos de fósforo, né? Praticamente supre a necessidade de um fósforo, de um solo com quantidade média de fósforo, né? Então é Certo, mais correto. nesses casos, né? Certo, correto, correto. No caso, a cama de frango também utilizam por aí? Não. Ou um pouco sim, né? Uberlândia também tem um pouco de produção de ave aqui, acho que não tão quanto pro lado daí, mas um pouco sim. Que um pouco sim, acho que a gente consegue encontrar um pouco sim aqui. Tá ok. No caso aí da adubação, normalmente quando o pessoal também, os produtores aí que fazem safrinha, eles fazem adubação também de sistema? Olha, a gente tem várias situações que são muito distintas, né? Então, assim, quando eu pego o produtor, por exemplo, das áreas de transição, esse cara às vezes não faz safrinha, né? Então a gente vai tirar Certo. ele da conversa, né? Quando eu pego as áreas, nas nossas áreas de consultoria, né? Áreas de fertilidade consolidada, normalmente a gente faz toda a adubação de potássio de sistema sim, né? Na região nossa, né? Quando eu pego sequeiro, a gente tem. Eu vou dizer que o produtor aqui talvez ele plante uma proporção muito grande de sorgo em comparação a milho, sabe? Em Ah, alguns tá. municípios você vai realmente tem mais milho safrinha, mas a gente vê muito sorgo safrinha aqui. Eu sempre digo que tem região que você tem certeza que chove na safrinha, tem região que você tem certeza que não chove, e tem região que você não sabe se chove ou se não chove. Boa Certo. parte das áreas do triângulo é essa que você não sabe se chove ou não chove. Tem ano que chove, tem ano que não chove, entendeu? É diferente, por exemplo, do que a gente vê em Rio Verde, Jataí e Montevidéu, né? Você vê milho safrinho de 180 sacos no sequeiro, né? Aqui, putz, a gente não vê isso. Então, por conta disso, né, a gente vê alguns sistemas aí o pessoal colocando bastante sorgo, né? Então, a gente vê bastante sorgo. E aí, nesse caso, a gente vê também o produtor colocando aí muito potássio no sistema de produção, né? Colocando adubação de sistema. Mas é comum ainda para essa turma colocar o fósforo no plantio, sabe? Então, você vê muito produtor aqui que, mesmo fazendo um potássio de sistema, ele acaba fazendo um fósforo, né? Por ocasião do plantio. E acaba que o enxofre cai no sistema também, né? Dificilmente a gente faz enxofre safra e safrinha, né? Uhum. Normalmente a gente vai fazer um enxofre de sistema. Não, beleza. Aqui tem bastante, tem alguns produtores, né, fazendo, por exemplo, no milho, tem entrado só com o nitrogênio. Tem feito fósforo e potássio tudo na soja, certo? E Uhum. feito, entrado só com nitrogênio no milho, tá? Mas um ou outro produtor, mas tem feito, tá? Já falamos de material, já falamos também um pouco de fertilidade, né? Em termos de doença. O que tem predominado aí? As manchas, mancha-alvo? Difícil. Não, assim, por conta um pouco de material, né? A gente tem alguns materiais com sensibilidade maior de mancha-alvo, né? Bônus médio para alto, e assim, a gente tem um pouco de Olimpo entrando nessas áreas mais baixas, né? Em Olimpo a gente vê um Parecido com pouco mais. muito bem parecido com aqui. Aí no caso de Olimpo a gente acaba vendo um problema mais de mancha-alvo, né? Então, assim, trazem um pouco de dor de cabeça. Diferente de um pouco do que acho que acontece aí, a ferrugem ainda é assim um personagem bem importante para nós aqui, né? Na safra passada a gente teve problema com ferrugem sim aqui também, né? Então assim, por a gente ter uma janela de plantio que ela não é tão cedo, por ter muito material de ciclo médio, né? E pro ano passado ter sido um ano muito chuvoso, né? Então assim, os intervalos nossos ficaram um pouco maiores, né? Eles saíram de seus 15 dias para ficar com 18, às vezes 20 dias de intervalo. A gente viu nos últimos materiais a serem plantados um pouco mais de problema de ferrugem, né? Então, sim, a ferrugem ela é um problema que sim, né? Não é todo ano que a gente vê perda de ferrugem, mas ela existe, né? A gente nunca ignora ela aqui. Então, continua sendo um grande problema. A gente tem as manchas aqui também,
Mas assim, a traquinose, mancha-alvo, acho que é um problema às vezes mais de um ou outro material, conforme a gente tenha. E cercóspora é uma coisa que tem incomodado, sabe? Assim, a gente às vezes em alguns anos, a gente chega no final do ciclo da lavoura com bastante cercóspora no campo, né? Então, assim, incomoda a gente, né? Você chega na lavoura e vê bastante cercóspora. Então, assim, às vezes não é aquela soja que enlorou muito bonita, muito Uhum. sadia, né? E a gente acaba se questionando um pouco aí se a gente não está perdendo um pouco de produtividade por conta disso. E outra coisa é porque, assim, a gente tem algumas áreas com pressão mais alta também que essas áreas de altitude maior, né? 800, 900, 1000 metros, né? Materiais de ciclo de médio indo para um ciclo um pouco mais tardio, né? Material de seus 125, 130 dias, né? E a gente tem muito molhamento por orvalho nessas áreas, então o problema de doença ele acaba aumentando um pouquinho, ou sendo um pouquinho mais grave. Nessas áreas a gente faz um programa bem robusto mesmo, né? Então, assim, é comum a gente fechar com 5 aplicações de fungicida, né? Todas elas com multissítio, usando produtos bons mesmo para fazer essas aplicações, né? Então, ok. Mas a média de aplicações, por exemplo, o material igual ao foco, qual que é a média de aplicação? Olha, nos meus clientes, a gente vai fechar aí entre 4 e 5 aplicações, às vezes mesmo a foco, sabe? Certo, Nas áreas correto. mais altas. Correto. Aí entra na primeira no vegetativo. A primeira no V6, aí depois vem no pré-fechamento, a gente vem de 15 em 15 dias. E normalmente a última, ela vai cair, geralmente assim, o que a gente costuma posicionar é o seguinte, sempre que o intervalo da última aplicação terminou, né, o residual dela é de 15 dias, e eu tenho mais de 15 dias para dessecar, né, a gente posiciona a última aplicação. Então, Uhum. é meio interessante porque assim, o material de ciclo de 100, 110, ele encaixa muito bem no cenário. O material de ciclo 120 sempre encaixa bem no outro cenário. E o de 115 é aquele, não sabe, é aquele que você não sabe se precisa ou se não precisa da última, né? Então depende muito da leitura que a gente faz do ano, né? Como é que ele Certo, vai correto. sair. Como é que tá também na época de fazer, de soltar aí, de repente tá acabando o residual, né? E tá fazendo a recomendação ou não. Tá, o H. Rocha está perguntando, aplicações do vegetativo? Sim, né? Aqui também temos aplicado É, também, sempre é, em no, V6 a gente entra com a isso, primeira aí, preconizando algum produto com dose mais alta de triazol, sabe? isso, bem parecido com aqui, tá? Você falou ferrugem, né? Querendo ou não, né? A maioria dos programas também nossos aqui também é visando a ferrugem, né? Apesar que aqui ela chega mais tarde, né? Só vai prejudicar mesmo quem plantar mais tarde, tá? Mas mesmo assim, é tudo baseado ainda em cima da ferrugem, tá? Em termos de plantas daninhas aí, de difícil controle, o que que tem aparecido aí? Olha assim, se a gente pega as áreas, por exemplo, as áreas de, se a gente pega as áreas nossas de de área mais de pivô e tudo mais, a gente tem muito problema com trapoeraba, entendeu? Então, sim, a gente acaba tendo bastante cuidado com o controle de trapoeraba. Esse ano aconteceu uma coisa meio inusitada, que foi o seguinte, aumentou muito o problema de buva nas nossas áreas aqui. A, a gente pega as áreas mais baixas, são áreas que a gente não faz safrinha, então são áreas de palhada, vamos falar assim. E nesse ano que passou, a gente teve uma situação um pouco inusitada, que foi o seguinte, a gente teve muita chuva durante a safra, só que a partir de 15 de março, né, essa chuva ela cortou. Então, olha só o que aconteceu. A gente não conseguiu fazer palhada bem nessas áreas. E essas áreas que a gente não fez palhada bem, nessas áreas de transição, a gente teve muito problema com buva, né? Então, assim, a gente está indo para as áreas agora com muita lavoura bem pesteada. Então, isso é uma planta que está elevando o nosso custo, né, de controle. Amargoso para todo lado tem, né? Então, aqui também não é novidade, né? Acho que talvez seja uma das plantas mais presentes aí de difícil controle. Mas entre as de difícil controle, acho que o que eu mais prefiro é ela, porque por enquanto a gente consegue ter um controle satisfatório, né? Então a gente vai ficar muito nesse sentido, né? Olha, buva aumentou muito nesse ano que passou, amargoso sempre tem, né? A gente tenta manter ele controlado e aí tá ok. A trapoeraba, muito presente nas nossas áreas argilosas e às vezes uma erva quente na área de transição. Corda de viola também incomoda um pouco a gente aqui, né? A gente tem muito milho verão também aqui. Então, um produtor que às vezes não controla tão bem o milho verão aí acaba sujando um pouco de corda de viola e às vezes causa
uma certa dor de cabeça. Correto. Aqui a gente quase não tem tanto problema de corda de viola, né? Aqui está começando a complicar bastante capim pé de galinha. Não sei aí, Um pouco também. capim pé de galinha, né? Aqui já tivemos também muito problema de buva, mas grande parte a gente conseguiu controlar, né? E também agora estão vindo os outros aí herbicidas auxínicos, né? Que tem auxiliado aí Uma no performance controle. bem melhor, né? Isso, tá? Utilização até tem uma pergunta aqui, ó. Em relação aos pré, vocês têm usado também? Como é que tá? Nas áreas problemáticas, né? Qual que é o critério que eu uso para pré-emergente? Assim, eu tenho que ter uma planta daninha de difícil controle com a sementeira elevada, né? Então, sempre que eu tenho um difícil controle com muita sementeira, aí a gente costuma posicionar pré, né? Então, assim, nas áreas de trapoeraba vai muito bem na soja, né? Porque controlar a trapoeraba dentro da soja é chato, né? E o fluxo, às vezes, de semente ele é muito grande. Então, assim, hoje, talvez, o que eu mais posiciono dentro das áreas dos clientes é pré-emergente para trapoeraba. Então a gente acaba usando bastante aí de Clossulam, né, Spider, e vai também às vezes um pouco de Dual, alguns outros produtos, Etamax, né? A gente posiciona às vezes esses produtos. Porque as áreas nossas de pivô, como a fertilidade é muito alta, né? A gente tem área aí com às vezes 200 ppm de potássio, tem 70 ppm de fósforo resina. Às vezes falta cálcio e magnésio, que o produtor acaba esquecendo de aplicar calcário, o cálcio e magnésio deixa a desejar. Então, assim, acaba que a gente tem uma pressão muito alta dessas ervas, né? Elas desenvolvem muito rápido, e a gente acaba posicionando muito nessas circunstâncias, sabe? Correto, beleza. Tá, aqui a gente tem dado, as áreas que eu acompanho, a gente tem dado bons resultados em relação à trapoeraba, né? A mistura de marretapir com flumeoxazol, né? É as áreas que têm ficado com o melhor resultado. Tá? Fica excelente. Isso. Em relação às pragas, aí ano passado, mesmo as sojas intactas, né? Começaram a entrar bastante lagarta, principalmente Spodoptera. Aí também, vocês Olha, chegaram a fazer aqui pra gente aplicações? sempre teve, cara. Pra gente sempre teve, assim, sei lá, tem 5 anos que tem Spodoptera pra gente nas intactas, né? Agora é muito esporádico, sabe? A gente vê que tem área que aparece, área que não aparece, entendeu? Mesmo, Mas chega a fazer aplicações. sim, em alguns casos sim, né? E depende um pouco do tipo de produtor também, né? Alguns produtores a gente acaba entrando um pouco mais preventivo ali, no pré-fechamento, com a diamida, né? Mas aquele cara que é Uhum. mais vigilante, a gente deixa por conta do monitoramento, né? Vamos falar assim. Que, mesmo assim, e monitoramento de Spodop é um negócio interessante porque ela engana bastante a gente, né? Primeiro, assim, geralmente não aparece muito na lavoura inteira, no talhão inteiro, né? Um pouco zoneado, né? A ocorrência dela. E outra coisa, assim, você só enxerga entrando dentro da lavoura, né? Se olhar por cima, você não vê nada, não. Então a gente tem que E sujar a depois, botina mesmo. e outra, e às vezes não monitorar a folha, né? Mas monitorar a vagem. Exatamente. E é interessante porque o nível de controle ele fica muito baixo, né, Nestor? Sim, uma lagarta por metro causa muito dano já. Então, exatamente, exatamente. Mas é duro, né? Porque às vezes você está acompanhando a área, quando você abre assim, né? Surge lá as vagens, às vezes, já danificadas, né? Aí já Exatamente. foi. Aí já foi. Como você falou aí, nada melhor do que de repente fazer uma diamida, né? No fechamento. É, Vai, vai ajudar bastante ali, né? E diminuir os riscos aí, tá? Tem uma pergunta aqui, não sei se eu, já estamos já chegando já bem. Aqui, ó, dessecação de bulva adulta. O que tem efeito melhor? O que você tem trabalhado? cara, olha só. Esse ano, né, a gente De tá repente pode estar revisando citando, algumas coisas, né? Porque assim, pode estar quando citando só a molécula, viu? Não precisa estar citando o nome comercial. quando a gente pegava um tempo atrás, né, na hora que eu pegava uma área muito infestada de buva, né, a gente sempre fazia Certo. glifosato, 2,4-D, safrofenacil e vinha, né, com uma sequencial de paraquat, né? Então, assim, esse é o programa que a gente, olha, era o coringa que a gente tinha para o manejo de buva, né? A gente fala assim. De um tempo para cá, né, a gente 2,4-D cada vez patinando mais, né? Só que assim, a gente ficou num cenário que faz 2 anos, 2 safras ou 3 safras, que a gente não faz controle de buva. Para as áreas que a gente tem buva menor, né, buva abaixo de 20 centímetros, eu acho que ainda é um manejo muito bom. Agora, para as áreas de buva maior,
O que a gente tem mais sondado aí, às vezes, é eu trocar o 2,4-D por um triclopyr, né? Vamos colocar assim. Ou eu ir para as aplicações aí com o aloxifene, né? Ainda é um pouco... Eu ainda não tenho nenhuma experiência, né? A gente vai ter essa safra, né? A gente está posicionando alguns clientes. Mas é isso que você falou, né? A gente trocar as auxinas antigas, né? O 2,4-D, pelas auxinas mais novas, né? Turbinadas, vamos falar assim. E outra coisa que tem acontecido muito é a gente, paraquat, nós não temos mais. Então, assim, a gente com o diquat ou com o glufosinato na sequencial. E lembrando que, sim, o glufosinato é um bom produto, mas tem que respeitar a dose, né? 2, 2,5 fica sensacional com 3, né? O que dói é o bolso. E respeitar as condições climáticas também, né? Também, perfeito. É. E outra, você comentou do tricopir, né? Eu acho que tem também uma importante molécula, né? Só que o que restringe mais vai ser o intervalo aí de o residual, né? Aumenta muito em relação ao 2,4-D, né? Aumenta muito, aumenta muito em relação ao 2,4-D, A gente né? praticamente dobra o intervalo, né? Exatamente, né? Mas são tudo opções, né? Vai depender aí do produtor, né? Do manejo que ele está adotando, né? Então, teria mais algumas considerações finais, Geraldo? Olha, assim, eu tenho duas para fazer, né? Uma coisa que é muito interessante, a partir do momento que a gente começa a visitar mais regiões produtoras, na verdade, três. Uma delas é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a visitar mais regiões produtoras, a gente começa a ver que realmente cada região é uma realidade diferente. Por mais que a gente tenha um certo programa de manejo, um certo sistema, né, de produção, já meio consagrado para a soja, a gente vê que cada região é uma região com características bem distintas mesmo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar, por exemplo, a área em Montevidéu. Eu vejo o pessoal produzindo, às vezes, 70 sacos de soja com um manejo bem inferior ao manejo que a gente faz por aqui, né? Às vezes, né? Então, assim, é uma situação bem diferente, né? A gente vai, por exemplo, para o norte, a gente vê material, às vezes, 100 dias também produzindo bem, numa situação bem distinta. Cada região, cada vez que passa, eu vejo que é bastante diferente, a gente tem que saber se adequar muito a isso. E junto com isso, vem a questão, acho que, de você tomar muito cuidado com o nível de investimento do produtor. Uma vez eu trabalhei para um cliente que ele era banqueiro. E, cara, foram os melhores resultados que eu tinha de produtividade, porque ele praticamente me entregava um cheque em branco, né? Para você ter ideia, né? A gente fala de abrir área com muito calcário, né? A gente não só abriu com muito calcário, mas eu abri área com 400 kg de KCl, para você ter ideia. Então, assim, e respondeu em produtividade. Mas, cara, é muito fácil Pancada, quando né? você tem um cliente que te dá um cheque em branco. E quando você pega aquele cara quebrado? Aí, meu amigo, você tem que tomar cuidado, né? Eu sempre digo que quando a gente esquece isso, mas assim, a recomendação que a gente faz não é farinha tudo no mesmo saco, né? A recomendação, ela depende da cara do cliente. Qual que é a recomendação que você vai fazer? O que você vai recomendar para esse cliente que dá o melhor retorno de custo-benefício para ele? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Da gente pesar muito a mão com relação a isso. Então, sim, eu vejo essas duas coisas estão linkadas, né? De cada região é uma região, e eu tenho que tomar muito cuidado com o nível de investimento do meu produtor. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando a gente está no comecinho da consultoria, às vezes a gente não presta muita atenção nisso, não. Mas quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né? A gente vai tomando cuidado com isso também. E aí, cara, a recomendação realmente ela varia conforme a cara do cliente, sabe? De uma maneira muito técnica, né? Vamos colocar assim. Mas para a gente falar assim de uma maneira mais, sei lá, um jargão, ela realmente ela varia conforme a cara do cliente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Realmente, como você falou aí, é fazer conta, né? Querendo ou não, tem que trazer rentabilidade para o produtor, né? Porque, Exatamente. porque né, não adianta nada, às vezes, escolher 80 sacos, né? E o seu custo fica muito alto. Às vezes, um produtor que colhe 75, né? Talvez tenha a margem de lucro dele fica sendo maior, né? Eu falei que eram três coisas, eu lembrei qual que era a terceira. A terceira coisa que eu digo é sempre o seguinte: lavoura de 70 sacos já vi de todo jeito. Você vê lavoura de 70 sacos que plantou bem, que plantou mal, que teve isso, que teve não sei o que teve. Agora, as lavouras acima de 85, elas são sempre iguais. Então, elas são sempre muito parecidas no manejo, né? Muito parecidas no cuidado, muito parecidas na fertilidade do solo, muito parecidas no nível de investimento. Então, é outra coisa que eu observo. Então, assim, lavoura de 70 sacos, a gente vai ver que muitas, em várias situações. Mas quanto maior a produtividade que você quer alcançar, mais refinado tem que ser o teu manejo, entendeu? Não tem como você chegar entre os 3 primeiros colocados da maratona correndo de qualquer jeito, né? Então a gente tem que Correto, tomar né? muito cuidado com isso.
É isso. E como falam agora, né? Não adianta mais fazer o arroz com feijão, né? Tem que fazer uma coisa melhor se você quiser alcançar um resultado melhor também, né? É Desde que isso aí. fique dentro do custo, tá? Só para finalizar, Exatamente. então, uma última pergunta em relação aos produtos hormonais, né? Para a indução de engalhamento. Você tem trabalhado alguma coisa, Geraldo? Cara, esse é um negócio que a gente tem estudado, né? Vamos falar assim. Mas eu O acho muito pessoal, difícil dizer que a gente tem um certo posicionamento padrão desse tipo de coisa, né? Ah, eu já fiz muita coisa, cara. Desde o Lactofen lá atrás, né? A gente entrava geralmente no V3 ali com 600 ml, entre 400 e 600 ml, com alguns resultados interessantes, né? Até alguns produtos que a gente pega, que às vezes tem uma natureza um pouco mais de hormônio, mas a gente tem muita coisa no mercado. Teve gente que a gente até parou um pouco de falar de produto que engalha para falar estruturador, né? De planta, né? Mas assim, uma dificuldade que eu vejo da soja é porque às vezes a gente ainda não conhece bem do próprio material, então a gente erra muito a população de material, erra muito o estabelecimento. E o comportamento ele acaba variando muito conforme a realidade da minha área, em termos de fertilidade, em termos do restante do investimento que eu faço nele, entendeu? Então, assim, eu acho complicado isso. Tem muita coisa para o meio do caminho. É diferente você falar assim: olha, eu faço um MAP purificado, em 75% dos casos eu ganho 2 sacos. É muito diferente na hora que você fala essa história de estruturador. Tanto é que, assim, por a gente não ter esse resultado tão consolidado, a gente nem tem nenhum produto que falou, esse produto virou cheque de mercado aí como estruturador de planta em soja. Cara. Nós não temos, certo, ok? com Então, certeza. assim, isso é algo em aberto que eu acho que a gente tem ainda na cultura da soja, mas é algo que a gente tem muita curiosidade, vai muito atrás e que nós estamos meio que aprendendo ainda, né, como fazer. Correto. É uma prática bastante utilizada na cultura do feijão, né? Não sei se você Feijão, acompanha. algodão, né? Isso, Tem muito isso. isso, né? Tá? Na soja que tem muito barulho, mas a gente escuta pouca resposta ainda a nível de campo, né? Falou tudo. Né? Mas tá bom então. Então, como você falou também, né, não existe receita de bolo, né? Cada propriedade é uma propriedade, né? Por isso que tem também os consultores aí, né? Para estar estudando cada caso é um caso, tá? Exatamente. Geraldo, prazer estar te conhecendo, tá? Satisfação enorme aí estar compartilhando também com nós aí muitas informações, né? Sempre informações aqui de qualidade, né? Que com certeza aí é para incrementar ainda mais as produtividades dos produtores, tá bom? Nestor, Muito obrigado. obrigado pela Agradeço participação. mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Fico feliz porque eu te acompanhei lá atrás, acho que você tinha, sei lá, uns 6 mil seguidores ainda, né? E fico feliz por isso, sabe? Eu convido aí os colegas que não seguem a gente, né, de conferir nosso perfil lá no Instagram, né, no Agro. E a gente está esperando vocês lá. Obrigado, viu? Tá ok. Viu, eu vi que vocês têm muito trabalho com sorgo, né? A gente, eu adoro sorgo, cara. Eu acho a Então, cultura fabulosa. e esse ano aqui na nossa região a tendência é aumentar muito o sorgo, Se quiser, a gente viu? pode marcar uma prosa para Isso, sorgo depois. isso. Então, porque ano passado, como aconteceu aí, aqui a chuva também cortou, entendeu? E mesmo os produtores plantando o milho, né, na janela certa, mesmo assim ainda teve a chuva cortou e acabando tendo, querendo ou não, foi uma frustração de safra, de safrinha, tá? Então, tendência forte também e para o sorgo, né? Como eu vi que vocês têm muito trabalho também em cima do sorgo, mais para frente a gente torna a marcar um novo bate-papo, tá ok? Obrigado, Nestor. Então, tá, obrigado também. Fica com Deus e até a próxima. Boa noite, Brasil. Abraço, boa noite. Abraço, gente.